Bom dia pessoal, boa tarde ou quem sabe uma boa noite. Essa é a nossa segunda videoaula propriamente dita, com ênfase na Lei Complementar número 001/1993. Essa lei ela dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Açailândia, do estado do Maranhão. Como eu já havia dito na aula de apresentação, eu estarei trabalhando com vocês de forma objetiva, com o intuito de preparar vocês para a sua prova. Antes de começar a aula, como vocês podem ver, aqui no caput da lei do artigo 1º, ou seja, no cabeçalho, eu coloquei algumas palavras coloridas. São palavras que eu julgo ser importantes por conta que a banca de vocês, ela trabalha de forma que eu possa falar para vocês, forma de letra de lei. Ela pega uma letra, ou seja, ela pega uma palavra e inverte com outra palavra, com o intuito de te induzir ao erro. Então é necessário que você se atente a essas palavras coloridas e se você julgar alguma palavra importante que você tenha essa lei em mão para que você possa estar grifando para te auxiliar nos seus estudos. Em alguns momentos da nossa aula eu estarei colocando alguns desses textos que é referente a algumas palavras desconhecidas para que você possa realmente entender o artigo e possa se preparar bem. O artigo 1º fala: esta lei institui o regime jurídico único dos servidores do município de Açailândia de caráter exclusivamente estatutário. Pessoal, a doutrina ela entende que há 3 tipos de servidores públicos, mas o que importa para nós aqui, conforme essa lei, são os servidores estatutários. E o que são esses servidores estatutários? É aquele que adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Seus direitos e deveres são previstos em lei municipal, estadual ou federal. Entre outras vantagens estão: aposentadoria com valor integral do salário, mediante complementação de aposentadoria, férias, gratificações, licenças e adicionais variáveis de acordo com a legislação específica. De forma bem objetiva, eu também vou destacar, como eu destaquei aqui, o que é o servidor estatutário, aquele que adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Esses detalhes a gente vai estar passando mais na frente, futuramente em novas videoaulas. O artigo 2 fala: para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Para ser um servidor, você tem que estar legalmente investida em cargo público. Artigo 3. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades. O que é o cargo público? É um conjunto de atribuições e responsabilidades que devem ser cometidas a um servidor, com as características de criação por lei, denominação própria, número certo e vencimento pago pelos cofres públicos. Professor, quais são as características do cargo público? O artigo 3 deixa bem claro. São características do cargo público: criação por lei, denominação própria, número certo, vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Os cargos públicos em Açailândia, eles são de provimento efetivo e de provimento em comissão. E professor, o que são esses cargos efetivos em comissão? De forma bem clara, complementando o nosso conhecimento, cargo efetivo é o ingresso através de concurso público. Para você ser efetivo, é necessário que você obtenha uma aprovação em um concurso. Já o cargo em comissão ou confiança não precisa de concurso público para entrar. Seguindo ainda com os cargos efetivos em comissão. No artigo 10 dessa lei, eu estarei abordando este assunto com mais detalhe. Mas de forma geral, cargo em comissão ou comissionado é um cargo ocupado temporariamente por uma pessoa que não faz parte do quadro de funcionários da administração pública, ou seja, quem não passou pela aprovação em concurso público ou outra forma de seleção. O cargo comissionado ou o cargo em comissão, assim chamado pela Constituição Federal, é uma exceção à regra de acesso aos cargos públicos. Um detalhe que eu quero explanar aqui para vocês é que o cargo em comissão ele não é ocupado apenas por pessoas que não sejam efetivas. Você, como efetivo, pode um dia ocupar um cargo em comissão. O cargo em comissão ele é o seguinte: ele é de livre nomeação e exoneração.
Ocupa o cargo em comissão qualquer pessoa que não seja da administração pública, mas é necessário saber que você, como concursado, como efetivo, você pode um dia ocupar esse cargo. Ele é de livre nomeação e exoneração. Eu quero que você anote esse quadro aí. Cargo efetivo. Prévia aprovação em concurso público. É necessário você passar em concurso público. E em comissão de livre nomeação e exoneração. Uma pessoa que não é efetiva, ela está ocupando um cargo de comissão, que é um cargo de confiança. Mas por algum momento ela pode ser exonerada e deixar de ser um servidor público ou um trabalhador público. Se você é efetivo em uma determinada área, com o passar do tempo ocupou um cargo de confiança e devido a alguns problemas você não se adaptou, você é exonerado. Acontece que você é exonerado do cargo que você estava em função, você volta para o seu cargo que você passou no dia do seu concurso. Você não perde o seu status de servidor público. A diferença é essa. Artigo 4. Os cargos de provimento efetivo da administração pública municipal serão organizados em carreira. Isso aqui é importante. Eu já vi isso aqui pegar muitas pessoas em questões. Inclusive no caderno de questões que eu estou elaborando, já criei umas 3 questões referentes a esse artigo para que quem for adquirir o caderno se prepare bem. E só uma observação que eu quero fazer aqui. Nem todas as videoaulas que eu estarei postando, eu vou estar colocando questões para vocês. Quando eu colocar, será apenas uma questão, em respeito aos candidatos que já adquiriram os nossos cadernos de questões. Artigo 5. É proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Mas como é que é isso, professor? Eu não entendi. Mais uma vez, é proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Você não pode exercer um cargo público e não está sendo remunerado, mas existem algumas situações que você vai ter que prestar esse serviço sem receber. Estas situações, ela diz respeito a utilidades públicas de relevante interesse público, tais como uma participação em comissões instituídas pelo poder público, serviços ou júri. Em uma dessas funções, se você for convocado, você terá que prestar um serviço sem receber gratificações. Coloquei para vocês aqui uma questão de acordo com o pensamento da banca, de acordo com a banca, com o edital. Ou seja, uma questão de múltipla escolha com 4 alternativas. Peço que pause o vídeo, tente responder. Qualquer coisa, voltem a assistir a videoaula e venham até essa parte. Caro concurseiro, eu espero que você tenha acertado essa questão. Ela está muito fácil, ela não está complicada. Quem prestou atenção na videoaula até aqui, tirou de letra. Mas se você errou, é uma aprendizagem, você não pode errar no dia da prova. Aqui você pode errar. O que diz a questão? A Lei Complementar número 001/, de 1993, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Açailândia, do estado do Maranhão. De acordo com o referido dispositivo legal, é correto afirmar que é necessário que você fique bem atento ao comando da questão. Ele deu um texto e depois deu um comando. De acordo com o referido dispositivo legal, é correto afirmar que ele quer que você marque a alternativa correta. Observe que o comando da questão ele pede para você marcar a alternativa correta. Em algumas questões a crescer, ela pede para você marcar a alternativa incorreta. Ela vai colocar 4 alternativas, 3 corretas e uma incorreta. E você vai ter que acertar marcando a incorreta. É bom ficar bem atento, pois de vez em quando o candidato ele acaba pecando no que diz respeito ao comando da questão. Meus parabéns se você marcou a alternativa A. A alternativa A é a alternativa correta. É proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo nos casos previstos em lei. O artigo 5, o que eu acabei de ler para vocês anteriormente. Letra B. Os cargos públicos de provimento efetivo da administração pública municipal não serão organizados em carreira. Lembra que eu disse no início da aula que essa banca ela gosta de trocar algumas palavras, ela também gosta de acrescentar.
O artigo 4 fala que os cargos de provimento efetivo da administração pública municipal serão organizados em carreira. Não existe essa palavra não. Alternativa C. Os cargos públicos são criados por lei para provimento apenas em caráter efetivo. O artigo 3 fala para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Lembra que eu até diferenciei o cargo efetivo em comissão para vocês. E aqui, na alternativa C, ele diz que é apenas em caráter efetivo. Não, é em caráter efetivo ou em comissão. Alternativa D fala: esta lei institui o regime jurídico único dos servidores do município de Açailândia, de caráter exclusivamente empregado. O artigo 1º deixa bem claro que esta lei institui o regime jurídico único dos servidores do município de Açailândia, de caráter exclusivamente estatutário. Meus amigos, por hoje chegamos ao final de mais uma videoaula. Já está disponível para venda o caderno número 1 da Lei número 001/de 1993. Ele contém 30 questões por apenas R$15. Também está disponível o caderno número 1 da Lei Municipal 357/2011 com 30 questões por apenas R$15. O contato que está aparecendo aí na tela é o meu WhatsApp para que você possa estar sanando algumas dúvidas. Todo o pagamento do material ele é feito mediante transferência ou depósito bancário. Assim que você entra em contato comigo, eu passo o número da conta da agência e logo após a confirmação do pagamento, ou seja, do depósito ou da transferência, o envio é feito para seu e-mail ou para seu WhatsApp. Pessoal, fiquem com Deus. Inscreva-se no canal, ative as notificações, pois amanhã já estarei postando a nossa terceira videoaula.